Olá, meus amigos, iniciando o podcast Gramado Talks. Hoje, minha convidada especial é a secretária da Fazenda, Sônia Molon. Lembrando que o Gramado Talks é direto aqui do Coworking Gramado, finalzinho da rua São Pedro. Aqui você pode alugar salas para você de acordo com a sua necessidade e o período que você quiser. Agradecer o empresário Éder Mapelli pela parceria. Sônia, muito obrigado por ter vindo aqui para a gente bater um papo sobre as finanças do nosso município, ainda mais depois dessa crise aí, né, que a gente está vivenciando ainda, né, ainda estamos passando por ela, depois desses eventos climáticos, queria saber como é que está as finanças de Gramado. Tivemos aí uma previsão para este ano que com certeza não vai ser cumprida, que era um orçamento de quase R$ 500 milhões. E isso aí está longe de se concretizar, né, Sônia? Boa tarde, Kaique. Para mim é um prazer sempre compartilhar com a tua audiência as nossas informações e trazer um pouquinho, né, do que está sendo o desafio, digamos assim, deste ano. É um ano realmente desafiador. A gente vem numa luta constante, sempre tentando o equilíbrio, né, que eu sempre trago a informação de que o melhor é sempre o equilíbrio, e a gente vem neste ano com toda essa situação da calamidade pública que nós ainda nos encontramos, né? Ela ainda perdura até o final do ano, tentando equacionar todas essas necessidades que surgiram, necessidades que foram novas, né, diante de toda essa situação, toda a demanda que o município nos traz sempre, né, porque nós somos um município de excelência, eu costumo dizer, que se acostumou com bons serviços, né, com qualidade, e a gente vem tentando manter isso num ano onde nós estamos comprando o hospital, né, com um desembolso mensal de mais de R$ 2 milhões, ou seja, até agora estamos conseguindo cumprir com essa obrigação. Então, um ano realmente muito desafiador. Pois é, Sônia, e aí como é que ficou? Como é que você acha que vai fechar as contas do município? Meio bilhão não vai ser, né? Olha, Kaique, a gente fez, a partir do mês de maio, com o início já da calamidade, nós já tínhamos de imediato uma noção de que nós teríamos uma redução expressiva na nossa receita, porque a nossa principal fonte de arrecadação é a própria, né, a do município. E à medida que nossa cidade, que é turística, foi imediatamente atingida com a calamidade, nós sabíamos que o ISS, que é a nossa principal receita, estaria muito prejudicada. Pelo menos no mês de maio ela foi inexistente, dá para dizer, e de junho em diante a gente começou uma recuperação, mas muito aquém daquela que nós havíamos previsto inicialmente, né? Os demais tributos, como IPTU e outras receitas, nós prorrogamos, ou seja, já empurramos a receita para frente, né? Não sabemos exatamente se ela vai se cumprir, porque ainda temos as parcelas de maio e junho, elas ficaram para setembro e outubro, né? Então, estamos ainda com meses pela frente ainda dessa receita. A nossa previsão inicial, ela era, como tu disseste, em torno de R$ 500 milhões. Só que quando nós estimamos o orçamento, nós temos por hábito aqui em Gramados fazer uma previsão conservadora. Ou seja, aquela previsão que a gente tem certeza que pode arrecadar. E aquilo que vem, digamos assim, de gordura, aquilo que a gente consegue extrair um pouquinho mais, a gente acrescenta. E não faz o contrário, a gente não estima um valor muito positivo, porque depois, para tu equilibrar, é mais difícil. Mas Então, era impossível prever uma não, catástrofe climática. impossível. Mas o que eu quero dizer com isso é que o R$ 500 milhões que nós estimamos inicialmente, ele era conservador, ou Ele era seja, subestimado? não subestimado, mas ele era, digamos assim, ele tinha margem para crescer. Então, nós poderíamos, num ano normal, termos realizado um valor melhor ainda. Contudo, como nós estimamos de uma maneira conservadora, nós não ficamos muito distantes deste número. A gente vem, a partir do mês de julho, com a retomada do movimento, voltando a ter uma arrecadação um pouco mais equilibrada, ainda que não tanto quanto a gente, comparado com anos anteriores, menor, mas a gente acredita que a gente consiga alcançar 493 milhões. Nossa, Então veja uma que, excelente notícia. exatamente, veja que esse aqui foi um valor atualizado que a gente tem pela contabilidade. Claro que nós temos ainda 4 meses pela frente, são meses que efetivamente a gente estima uma arrecadação
equilibrada, melhor, porque nós trabalhamos em sazonalidade aqui em Gramado. Nosso início de ano ele nunca é tão positivo, porque são os meses que as pessoas migram mais para o litoral, nós não temos grandes eventos, né? Então a gente começa a ter uma resposta na receita própria no ISS a partir da Páscoa. Então, os últimos meses do ano, que são agora os meses que ainda falta a gente contabilizar, eles normalmente nos dão uma resposta positiva. Então, nós estamos com uma estimativa, claro que ela ainda, olha, nós até agora realizamos 300 milhões. Até agora a arrecadação foi de 300 milhões. 300 milhões até agosto, é o que nós temos já contabilizado aqui. Então, a gente, de uma LOA inicial que a gente tinha, porque aqui, veja, quando a gente fala em 456 milhões, é a receita do município. Além do município, nós temos a Gramado Tour, que tem um orçamento próprio, mas dentro da nossa lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, ela se compõe município mais Gramado Tour, porque ela é toda pública. Então vamos fechar o ano com $500 milhão. É possível, é possível. Eu sou muito otimista, eu sempre acredito que a gente consiga. O meu contador já não é tão otimista, ele sempre me puxa, né? E eu sempre acredito que a gente vai conseguir, mas claro, o que é o segredo de a gente ter êxito? É estar concomitantemente olhando a receita e liberando a despesa. Porque à medida que eu tenho uma resposta positiva, eu libero a despesa. Se eu sinto que eu não vou chegar, eu seguro a despesa. Claro que neste ano, né, Kaique, nós tivemos na calamidade uma contramão. De um lado, a redução da receita e do outro, a chegada de despesas que não estavam previstas. Nós, para tu teres uma ideia, nós já emitimos em créditos extraordinários, que são aqueles que nós não temos fonte de recurso, ou seja, que nós somos obrigados a cumprir, independente de ter fonte de recurso, 8.126.000. O que são? Dá um exemplo desses. Todas as obras de recuperação que nós tivemos que fazer, Três Pinheiros, por exemplo, foi aportado mais de 5 milhões naquela cortina, né, inicial ali. Nós tivemos várias frentes de trabalho, pela cidade afora, muitas necessidades. Nós empenhamos mais de 2 milhões só de aluguel social. Nada disso era previsto, né? Nós tivemos, então, muitas despesas que foram necessárias de se fazer enfrentamento, né? E você, como uma mulher do caixa, como é que você se viu ali? Porque você estava acostumada a ser secretária da Fazenda de Gramado, sempre, né, bem. De repente você pegar uma bomba dessa. Como é que é, Sônia? Olha, não é fácil, que a gente dá uma dor de barriga às vezes, a gente fica assim com muita ansiedade, às vezes até um período assim com até uma oportunidade. E a cobrança gigante em cima de ti, né? É você que tem que liberar o dinheiro. A gente fica muito preocupado porque nós temos uma política na administração de cumprir nossas obrigações. Se nós temos que atrasar um dia, a folha de pagamento, por exemplo, nós nunca atrasamos, pelo contrário, sempre antecipamos. E mesmo o nosso fornecedor, porque ele também depende, né, do crédito do município. Então, seria muito angustiante para nós, por exemplo, termos uma obrigação e não podermos cumprir. Então, felizmente, apesar de toda essa situação, a gente não atrasou nenhum compromisso. O que a gente fez é segurar a despesa. Porque se nós, claro, não nas áreas sociais, obviamente, né? Na saúde, nessas áreas, na própria educação, que é compra de vagas, essas coisas não dá. Que você tinha que fazer. As obras emergenciais a gente tinha que fazer, mas o que nós fizemos? Aquilo que nós poderíamos, por exemplo, redistribuir a cronologia, obras que talvez não tinham uma necessidade tão urgente, que nós podíamos adiar um pouco, a gente foi tentando equilibrar tudo isso, né? Tanto é verdade que nós temos algumas obras que nós, se tivéssemos uma normalidade, muito provavelmente teríamos concluiríamos agora em 2024, e nesse contexto ela teve, digamos assim, uma execução mais pausada, e nós vamos concluí-la em 2025. Ela vai ficar no meio da execução, algumas escolas, algumas obras que nós gostaríamos de ter finalizado, e não vai ser possível, né? Tivemos que priorizar, exatamente. Então, elas vão acontecer, elas vão dentro da normalidade, porque você já inicia com um outro orçamento que vai te dando condições também de dar continuidade. É assim que funciona, né? Eu fico imaginando assim, para a gente comparar com uma família, um dono de casa, um chefe de família. Ele tá lá, faz a previsão, esse ano aqui eu vou ganhar X aqui de salário, dá para comprar um carro. Aí ele vai lá e compra o carro parcelado, no caso aqui do hospital, né?
Aí vem a calamidade. Meu Deus, eu tenho que honrar aquilo ali fora os outros gastos que eu já tinha, né? Só que aí o telhado quebrou, a máquina de lavar pifou, a geladeira, quebrou um monte de coisa e o cara tinha aquele recurso que muitas vezes nem entrou, né? Perdeu uma parte daquele salário que ele estava prevendo e ele vai ter que dar conta dos compromissos, da compra do carro que ele fez e ainda dos reparos todos. É mais ou menos isso que você está tendo que lidar, né? Mais ou menos isso. E você imagina, a partir de maio, teve muitas situações, tanto é que a própria legislação permite, você consegue inclusive executar obras sem mesmo ter que licitar ou cumprir a legislação, justamente pela urgência que tem. E aí, diante daquele contexto, não há como você, enfim, poder, às vezes, adiar. Né? Nós tivemos que, em maio, hospedar pessoas, iniciar o processo de aluguel social, comprar um volume muito expressivo de cestas básicas, toda aquela área social, ela foi muito demandada, né? E as pessoas extremamente fragilizadas. E a gente é muito sensível a isso. Então, por óbvio que todo o nosso esforço, nossa energia foi concentrado nisso. Claro que mantendo também a cidade funcionando, né? A saúde não parou, a educação não parou, as áreas essenciais elas são priorizadas. O que a gente foi tentando adiar é aquilo que não era tão prioritário. Então, é um ano desafiador, a gente até agora está conseguindo manter o cumprimento. Que bom. Nós acreditamos que esses últimos 4 meses serão bons para o município, né? Não recuperamos, tá, Kaique? Aquilo que ficou para trás lá em maio, a gente não busca mais, né? Mas é nesse equilíbrio, tentando reduzir o que é possível, que a gente tenta chegar e finalizar o ano, se possível, né, sem nenhum problema maior, nenhum adiamento. Inclusive, nós temos este ano uma obrigação de mais de 3 milhões em precatórios, por exemplo, né, o município tem. Então, a gente já tem um alinhamento que, se o município não conseguir cumprir, eventualmente, ele pode, sim, em razão da calamidade, prorrogar, postergar alguns compromissos. Então, vai ter que deixar dívida para o ano que vem. Olha, se nós realizar esse orçamento que está previsto, eu acredito que não. No máximo, a minha previsão é, talvez aqueles vencimentos que nós temos em dezembro, que a gente costuma pagar dentro do exercício, talvez a gente recolha em janeiro, se não for possível. A princípio, a nossa ideia não é atrasar e adiar nada. Inclusive, eu tenho uma perspectiva de cumprir, inclusive, com o hospital. A gente sabe que se a gente tiver alguma impossibilidade, eventualmente, que esses números não se confirmarem, a gente tiver que, daqui a pouco, renegociar alguma parcela, pode acontecer, mas até este momento não foi necessário. A gente vem cumprindo. O que chegou para nós agora, que, claro, cria uma certa angústia, é as desapropriações que vão acontecer na Piratini, né? Tem dinheiro para pagar todo mundo? Nós tivemos já um aceno, a gente fez uma estimativa de em torno de 12 milhões, e só que tem muitas famílias que não têm a documentação conclusa, que vão ter que ir através da Defensoria Pública fazer inventários, né? Vão ter que regularizar a parte formal e isso vai levar um tempinho. Então, nós estamos estimando um desembolso de uns 6 milhões este ano. E este recurso nós tivemos que desvincular o Fundo Verde, que é um fundo que, na verdade, ele tem recursos para compra de imóveis na área ambiental, e não deixa de ser, se a gente for pensar, porque essas áreas se tornarão áreas verdes, né? Elas não serão mais ocupadas. E a catástrofe foi ambiental. Foi ambiental. Então, a gente, com o Fundo Verde e esse recurso que está lá ainda, nós vamos iniciar os pagamentos dentro das nossas condições, acredito que a gente consiga atender aquilo que vai chegando para nós de documentação regular, e o restante a gente vai, então, incluir no orçamento do ano que vem. Então, é até maior o valor, que a princípio tinham anunciado que era 8 milhões e 800, mas são 12, né? Porque você veja, a gente já tem um estimativo de mais de 30 imóveis. Em média, sei lá, 350, 400 mil, dependendo da área de cada imóvel. Então, numa conta matemática assim, geral, a gente estimou 12 milhões. Talvez seja um pouco mais, um pouco menos, né, Kaique? Isso vai se ajustar também, mas não deve ser muito diferente disso ao final, eu acredito. Sônia, essas obras de reconstrução da cidade, que envolve ali o bairro Piratini, ali a rua Emílio Leobete e tantas outras aí. Isso aí o município vai realizar com verbas que vão vir federais, estaduais, ou tem recursos próprios também? Olha, Kaique, nós recebemos do Estado recursos para a Defesa Civil, que foi para o Fundo da Defesa Civil, de 4 milhões e 188 mil. Nós já empenhamos
praticamente 1,5 milhão deste valor, e tem uma previsão agora de vir, não tá ainda acreditado, mas a gente já tem conhecimento que tem empenho de 1.834.000, que vai lá para a linha 28, também é uma obra que vai ser necessária. Mas veja, na Emílio Leupert, ali, aquela encosta é uma obra muito grande. Nós sabemos que, claro, os geólogos é que vão nos apontar o que é necessário, a gente não tem a informação precisa, mas certamente serão recursos federais, porque o município não... A contrapartida e a contribuição sempre ocorre, o município sempre ele aporta recursos. Dá 10%, parece, né? Depende do recurso, mas ali... conversando com o prefeito outro dia, ele acredita que seja um valor bem expressivo, algo em torno de 20 milhões talvez. Assim, a gente não tem esse número ainda, mas se for um número parecido deste, obviamente o município não teria este recurso, a menos que a gente consiga fazer isso em etapas. Aí também é uma resposta que terá que vir, dependendo dos laudos geológicos, né? Como no Três Pinheiros, por exemplo, são etapas. A gente fez uma primeira cortina ali, mas a gente sabe que ainda terão outras. Mas a obra prevista era dessa forma, então você tinha como realizar ela em etapas. Então, dependendo do que vem, a gente também vai verificando, vai planejando, vai vendo o que a gente pode iniciar. Muitas vezes o município inicia, depois ele agrega recurso federal, mas acredito que as obras maiores, grandes, a gente vai ter que buscar um apoio federal, sim. O que foi prometido e o que já chegou do governo federal e do governo do estado de recursos? Do governo do estado, na Defesa Civil, teve três recursos que somaram 4.188.000, e da União, até agora, 1.800.000. apenas este. A gente foi prometido quanto? Olha, a notícia para o Estado como um todo, né, Kaique, foi de números muito expressivos, né? Bilhões, né? Então, se você verifica, a União, ela contabiliza aquilo que ela libera de liberação do FGTS, de outros recursos que enfim, não seria para a infraestrutura, né, para a população em si. Mas nós, concretamente, para obras de infraestrutura, como o município precisa, em razão dessa recuperação, da União, a gente teve um aceno muito pequeno. Eu acho que vai caber também aí buscar recursos de emendas parlamentares, né? Com certeza. E a gente tem uma expectativa, inclusive, de conseguir receber, agora depois das eleições, que tem uma promessa de liberação de emendas, a gente acredita que vai conseguir. Olha só, aqui em relação a 2024... nós fizemos uma previsão inicial de 45 milhões para obras, mas a gente já empenhou no município 66 milhões, dos quais 8,5 milhões foram recursos que vieram para obras específicas, não para a calamidade, tá? Mas para obras que já estavam previstas. E nós acreditamos que atualizando já a nossa previsão anual, que a gente deva chegar num investimento de 95 milhões ao final desse exercício. Já o ano que vem, a gente está estimando um número bem menor, porque é aquilo que eu te falei, nós dependemos da vinda do recurso federal ou do desempenho da nossa receita, digamos assim, acima daquilo que a gente estima que é uma coisa conservadora, né, para que a gente possa ir liberando. Então, a gente sempre começa o exercício com uma reserva, né, no sentido de não estimar um valor maior que a gente possa arrecadar, e à medida que vai se comportando a receita, se ela vai nos surpreendendo positivamente, a gente vai aportando os investimentos. Entendi. Assim que o município costuma, e tem dado certo, inclusive nos possibilitando administrar adversidades como a deste ano. E ficou muita inadimplência por conta dessa crise toda? Sim, nós tivemos um pedido dos nossos concessionários, por exemplo, que são aquelas empresas que locam do município, exemplo, Rua Coberta, né, que também foi muito atingida nos meses de maio e junho, e pagam um valor mensal, que é uma espécie de locação, né, uma concessão que o município faz, como também é o Lago Negro, como também é do lado da praça ali, né, que tem aqueles módulos. Então, houve um pedido desses concessionários para que o município avalie a possibilidade de reduzir, pelo menos naquele período, né, porque eles foram muito atingidos também pela movimentação. Então, muito provavelmente vai haver alguma movimentação em razão dessas receitas. E dos demais tributos, como eu te coloquei, nós prorrogamos os vencimentos. Então, no ISS, quem não fatura
não paga, natural, né? Porque a base do ISS é o faturamento. Já no IPTU, não, o IPTU é a propriedade. Então, a pessoa, independente de todo esse contexto, ela teve a prorrogação e a parcela vai vencer lá na frente. Mas a gente ainda, eu acredito que muitas pessoas, especialmente as empresas, né? Elas vão ter dificuldade de cumprir integralmente com o fisco em razão de todo esse histórico que teve este ano. Sônia, falando agora do hospital, o município comprou o hospital, está pagando, mas quem está administrando é a prefeitura. Isso gera um custo a mais ou as contas se equilibram, o hospital se paga? Olha, o município ele tem contratos com o hospital, né? E a gente teve correções nesses contratos este ano porque a demanda do hospital ela é muito grande e existe uma preocupação com a saúde do município. Ele tem muita preocupação do atendimento e aonde a gente está tentando assim equacionar um pouco melhor são nas cirurgias eletivas, porque as cirurgias eletivas, que são aquelas que não são de urgência, você daqui a pouco consegue reorganizar um pouco o teu calendário e reestimar esse trabalho. Então, o Paulo Felipe, que é o secretário da Saúde, junto com o Gobert, que está lá à frente do hospital, eles sempre avaliam essa situação para ver aquilo que o município pode eventualmente prorrogar sem prejuízo na saúde das pessoas. Mas aquilo que é necessário para manter, nós temos aportes bem expressivos para o hospital. Mas e a gente vem mantendo. Chega a tirar dinheiro do caixa para manter o hospital? Sem dúvida, o município tem um contrato, para teres uma ideia, 1,5 milhão por mês. É só um contrato que nós temos com o hospital. Que esse gasto não tinha antes da compra? Não, ele existia, mas ele não era. Ele cresceu este ano, pela demanda e pela necessidade que tem. E como há uma preocupação de manter os serviços com muita qualidade, enfim, com celeridade, porque a saúde não espera, né? Não tem como falar assim, vamos economizar no hospital, minha gente. É. Vamos gastar menos, isso não dá para fazer. A única né? coisa que a gente consegue no hospital é a cirurgia eletiva, porque é aquela que não era uma urgência, se a pessoa fizer este mês ou mês que vem, não vai causar um prejuízo grande. Agora, aquilo que é de urgência, a dinâmica do hospital, o atendimento, a gente não tem como não realizar. E aí a gente tem mantido o atendimento. Tem que fazer exames pelo SUS, tem que fazer. Tem que não dá fazer. para falar, não, vamos tentar. Tem algumas situações que são oncológicas, que são, enfim, demandas que a pessoa não pode esperar e a gente... Saúde e educação são as áreas assim, e agora assistência social, que teve toda essa situação dessa questão social, são áreas assim que a gente se debruça e tenta encontrar caminhos. Algum ajuste, eventualmente sim, mas regra geral a gente procura atender. Sônia, como é que é para você, secretária de Finanças, passando por esse período turbulento? Você que já tem uma experiência grande no município, só que navegando em águas tranquilas. E agora você tem que pegar um maremoto desse. Como é que é isso para você? Kaique, esse ano eu completo 30 anos de atividade pública. Né? E desse período, praticamente quase que todo o período sempre na Fazenda, né? E como secretária pela segunda gestão agora, mas te confesso que a situação deste ano foi muito diferente, né? Porque ela foi muito rápida, muito emergente, né? Ela nos exigiu assim, ó, atitudes muito rápidas, né? E desprendimento de recursos que a gente não dispunha e que acreditava que poderia buscar em transferências que acabam não vindo na mesma proporção que a gente imaginaria, né? Necessidades assim como tivemos de atenção com encostas, com obras rápidas. A própria calamidade em si, né, que nos traz essa ansiedade. Então, eu posso te dizer assim que de toda a minha experiência profissional, foi, acho que um ano mais desafiador no sentido financeiro. Então, para nós, se nós conseguirmos até o final do ano o equilíbrio mínimo necessário, não atrasar a folha de pagamento, se possível, não atrasar nenhum fornecedor, não ter que retardar compromissos, eu vou me sentir assim, com dever cumprido. Porque foi o ano que eu acho que de todo o meu período profissional que eu achei que realmente a gente não ia conseguir. Achei que Aí agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem que às vezes ser chata com os outros secretários? Tipo assim, o cara quer dinheiro para uma coisa, e você chega lá, não vou dar. E o cara, só eu não libero dinheiro, porque você é quem tem que estar ali controlando tudo, né? Eu imagino que o prefeito até fala assim, fale com a Sônia, veja com ela se tem dinheiro. É bem assim mesmo. Né? E é engraçado porque cada secretário, obviamente, ele tem a preocupação e conhecimento da sua área.
E às vezes, quem sou eu para... Você tem que ser vilã, às vezes? Não, e quem sou eu também para dizer se a tua demanda ou a do teu colega é mais importante ou menos importante, né, Kaique? É E difícil. como é que você administra isso? A gente administra, assim, sempre tentando equacionar. Porque o que acontece? As obras, por exemplo, te dando um exemplo, né? Eram obras que, às vezes, retardou um pouquinho a licitação, ou às vezes a gente sabe que, vamos imaginar uma escola, se ela estava com a previsão de finalizar em dezembro, ela não vai ter um grande prejuízo se ela retardar um pouco, porque nós vamos ter janeiro, fevereiro sem aula, né? Ainda vamos ter que equipar essa escola, então ela não estaria pronta para funcionar no início do ano letivo. Então, ela não vai causar um grande prejuízo. Então, é uma coisa que a gente pode convencer o secretário a redimensionar, Você a é do diálogo, reorganizar. né? Eu vejo que você tenta convencer. Temos. Você não é daquela que fala assim, não. Não, porque... Sônia, eu preciso de dinheiro para isso. Não. Porque, regra geral, o secretário, quando ele vem com uma demanda, ela é importante. Ela é importante. Mas, às vezes, ela não é imediata. A gente consegue dimensionar. E, às vezes, a gente tem, por exemplo, demandas que o ideal seria da forma que vem para nós, mas a gente não tem toda a condição, a gente inicia, ou às vezes é algo que a gente pode, daqui a pouco, demandar um valor que você atende parcialmente. Então, essa compreensão também a gente tem dos colegas. Na medida do possível, eles também são sensíveis ao nosso pedido. A gente faz revisões. Ontem mesmo sentamos com a Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo. Fizemos todo o estudo dos contratos que nós temos com o lixo. O lixo é uma coisa que a gente não pode parar. A gente não tem como dizer, eu não vou contratar, ou eu vou retardar. Não, eu preciso desse serviço com alta eficiência. Então, nós revisamos toda a cobertura dos recursos para que nós tenhamos a certeza que vamos pagar. E tivemos outros valores que estavam no orçamento lá, por exemplo, tinha lá um valor para comprar computador ou para melhorar o mobiliário. Não é uma coisa urgente. Dá para esperar. Exato, a gente tem um equipamento suficiente. Óbvio que queremos sempre melhorar, mas são coisas que a gente pode retardar. Outro exemplo, estava no nosso orçamento deste ano a compra de um veículo para o gabinete do prefeito. O prefeito foi o primeiro a abrir mão. Ele disse, eu não tenho como, que pese estar lá o recurso, eu não tenho como priorizar a compra de um automóvel, eu vou viver com o que eu tenho, ele me leva onde eu preciso, ele está velhinho sim, mas é uma coisa que não é prioritária nesse momento, eu vou deixar para o ano que vem. Então são coisas que estavam no nosso planejamento, a gente poderia ter executado dentro de uma normalidade, mas diante dessa diversidade toda que nós somos surpreendidos, nós tivemos que repensar e reequilibrar, e é assim que a gente trabalha, né? E para o ano que vem, como é que tá? Nós já temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO? A LDO está indo para a Câmara hoje, 30 de agosto é o prazo para protocolar, a Câmara tem 45 dias agora para análise, audiência pública. A nossa previsão para, como eu te disse, bem conservadora, né? Para o ano que vem, o ano passado 456 milhões, porque se soma com a Gramado Tour, e o ano que vem 505 no total, o município 446, Gramado Tour 45 milhões e Legislativo 13 milhões. Então a gente está apresentando a LDO nesse momento com 505 milhões, é um número conservador e que a gente acredita que até a lei orçamentária, que vai para a Câmara na metade de novembro, nós tenhamos condições de fazer um ajuste. Até lá, nós teremos a receita realizada em mais 2, 3 meses, ela já vai nos dar uma visão um pouquinho mais afinada, e aí a gente tem condições de fazer o ajuste, se for o caso. E esse ajuste, ele segue o ano que vem também. Nada impede do município ter a aprovação desse orçamento e depois a Receita nos surpreender, nós temos mais algum recurso, o federal nos mandou mais recursos, e tudo isso vai se agregando no orçamento e a gente vai ajustando a despesa. O segredo é, você tem uma previsão de receita, estabelece lá um estimativo, você distribui a sua despesa em cima desse número. É sempre menor do que as pessoas gostariam. É sempre aquém, sempre tem mais pedidos, mais necessidade de investimento, o município não para, mas a gente tem que ter essa responsabilidade do equilíbrio. À medida que a receita vai nos permitindo crescer, a despesa é autorizada. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, 2024, a previsão era de 456 milhões. Nós já estamos aí com uma previsão atualizada de 493 até dezembro. Então, 2025, se Deus quiser, não vai ter nada que vai como uma catástrofe dessa, né? A receita prevista é de 505 milhões, tudo sendo normal, um ano tranquilo.
Acredito que a gente vai para mais de 600, então. Tomara, Kaique. É o nosso desejo, né? Tudo aquilo que o município arrecada, ele devolve em bens e serviços. Então, quanto maior for o êxito do município... é muito dinheiro para uma cidade de 40 mil habitantes. Olha, nós brincamos que nós somos uma cidade pequena que não é pequena. Porque, às vezes, eu me reúno com o secretário de Fazenda de outros municípios, e a gente vai até a FAMURS, em Porto Alegre, e a gente fala com municípios com 120 mil habitantes, 150 mil habitantes, que não tem nosso orçamento. Pois é. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande de gerir muito bem esse recurso, porque Gramado é um município diferente, né? É um município que ele tem uma receita expressiva, ele é um destino desejado, então não fosse essa questão do aeroporto também que nos trouxe um prejuízo enorme, né, Kaique, em relação também ao Natal Luz. Tudo isso reflete nas finanças, né? Porque veja, a nossa engrenagem, ela é muito vinculada ao turismo. E à medida que a gente tem algum prejuízo na visitação, isso se reflete em todos os segmentos e, por fim, na nossa receita. Então, a gente teve a informação do aeroporto para outubro, mas ela veio tardiamente, né? Nós já não estamos sentindo assim a procura que tivemos nos anos anteriores, porque as pessoas planejam suas férias com mais antecedência, né? Então, vamos recuperar uma parte? Penso que sim, mas esse prejuízo ele não tem como fugir dele, né? Ele vai nos alcançar, né? É isso aí. Bom, Sônia, eu quero te agradecer demais. Conversei então com a secretária da Fazenda de Gramado, Sônia Molon, passando aqui a limpo aqui as contas do município, tanto desse ano como previsão já para o ano que vem. Obrigado, viu, Sônia? Obrigada, Kaique. A gente fica sempre à disposição. Sei que a nossa matéria é um pouco técnica, mas o município ele passa por isso. Você fala de uma forma leve, dá para as pessoas entenderem bem. Tu colocaste bem, é que nem o orçamento doméstico, não é diferente disso, né? A gente tem um valor que recebe e a gente tem que administrar esse número nas prioridades, né? Lidando com adversidades às vezes, enfim, tentando fazer a melhor entrega e é muito em cima da gestão, porque a cada vez mais a gente tem obrigações, né? Tem desafios. E a receita, ela pode oscilar, ela não é tão expressiva, então o segredo para a gente conseguir entregar o melhor, né, atender da melhor forma a comunidade, nosso visitante, é em cima da gestão mesmo. Muito bem. Obrigado, Sônia. Até a próxima, pessoal.